TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, acompanhe os destaques do programa de hoje. Ceará cedia programa Defensoria Sem Fronteiras, que visa analisar processos de presos provisórios no estado. MPCE lança projeto para aperfeiçoar política de atenção ao idoso nos municípios cearenses. Conheça a Previdência Complementar da OAB-Prev e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. Ceará cedia programa Defensoria Sem Fronteiras, que visa analisar processos de presos provisórios no estado. Até o dia 15 de junho, 90 defensores públicos de 24 estados da federação estarão analisando processos de 11 mil pessoas reclusas nas unidades prisionais da região metropolitana de Fortaleza. A ação faz parte da 12ª edição do programa Defensoria Sem Fronteiras, um esforço concentrado que visa garantir o acesso à justiça. O objetivo é que a gente possa analisar a questão jurídica processual de 11 mil internos do sistema penitenciário, sistematizar esses dados, saber efetivamente qual é o motivo da prisão, quais são as situações jurídicas processual e prestar essa assistência jurídica para poder averiguar a situação de cada uma dessas pessoas que estão dentro do sistema penitenciário hoje e, claro, poder sistematizar e saber se essas pessoas efetivamente têm direito a algum benefício que não foi pleiteado ou se tem alguma progressão de regime que teriam direitos, se já teria algum direito que nós não, como Defensoria, ainda não pleiteamos. O Ceará foi escolhido por ter um alto índice de encarceramento e superlotação das unidades. Dados da Secretaria da Justiça e Cidadania indicam que 66% da população prisional é composta de presos provisórios. E por isso a força-tarefa, na opinião da titular da pasta, Socorro França, é relevante. No momento em que a Defensoria ela faz esse levantamento, ela busca, como diz, sem fronteiras mesmo, ela busca fazer esse trabalho, notadamente nós vamos diminuir o número desse peso provisório, a eficiência ela vai se tornar cada vez maior no sentido de que eles sejam julgados, mas ao lado disso eu gostaria também de acrescentar que o próprio Poder Judiciário do Estado do Ceará já tem um trabalho muito importante denominado MASP, que é um movimento de ajuda ao sistema penitenciário, onde ele consegue levantar quantos processos tem aquele réu e julgá-los todos de uma vez só. Isso para minimizar a questão de ser um preso provisório. A vice-governadora do Ceará, Isolda Sela, visitou a infraestrutura, que foi montada no Centro de Eventos do Ceará, e comentou sobre os esforços da gestão para desafogar o sistema prisional do estado. É uma ação solidária, é uma ação, como o próprio nome diz, sem fronteiras, que dá um repuxo ali, muito bem-vindo na atualização de processos de pessoas que estão no sistema prisional e que precisa, óbvio, ter o suporte local na sequência para que ela tenha a efetividade, a eficácia desejada. Ela precisa ter, na sequência, ali, a retaguarda e o suporte dos outros órgãos do sistema de justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da própria Secretaria de Justiça. E eu acho que nisso nós temos também um terreno aqui bem propício, bem fértil, porque há uma boa integração e um sentido de compromisso de todos esses com a melhoria e com pouco a pouco, essa reordenação do sistema. O Ministério Público do Estado do Ceará lança no dia 15 de junho o projeto Caminhos para um Envelhecimento Cidadão no Ceará. A apresentação vai ser a partir das 8 horas da manhã no auditório do Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado. Além do lançamento do projeto, o evento tem como intuito celebrar os 15 anos do Estatuto do Idoso e o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A iniciativa interinstitucional pretende fomentar a criação e a ampliação dos fundos e dos conselhos municipais do idoso nas cidades cearenses. Os prefeitos e gestores municipais que forem ao evento também serão convidados a assinar um termo de compromisso para implantar as políticas sugeridas pelo projeto em suas respectivas cidades. A Constituição Federal de 1988 assegurou uma série de garantias
com o objetivo de dar maior efetividade aos direitos fundamentais. E para fazer uma análise da Carta Magna, que completará no dia 5 de outubro deste ano 30 anos de existência, nós conversamos agora com o doutor em Direito Constitucional, procurador do município e professor titular do curso de Direito da Unifor, Martônio Montalverne. Doutor Martônio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Muito obrigado, meu prezado Ervelte, pelo convite para estar aqui no Momento Político, mais uma vez, e agradeço esse convite que, claro, para mim é muito importante. Doutor Martônio, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse aqui um resgate histórico do constitucionalismo no Brasil. Em primeiro lugar, Ervelte, eu acho que do ponto de vista do constitucionalismo, nós temos uma experiência ampla, como qualquer sociedade. E nós temos uma experiência ampla porque nós tivemos diversos tipos de constituição e de constituintes das quais derivaram estas constituições. Sem dúvida, na minha avaliação, a de 88, ela não só representa o maior avanço democrático que nós tivemos, como também, antes de mais nada, porque ela é produto de um processo democrático. Eu me lembro muito bem dos anos da eleição de 86 e dos trabalhos constituintes de 87 e de 88. Iniciados em 88, salvo engano, né, com Dante Oliveira, né, aquele movimento. Esse movimento foi antes, foi em 84, das diretas já. Que culminou depois com a... Mas isso tudo, claro, era o clima da redemocratização, do final da ditadura militar, e isso, a Constituição, claro, apesar de alguns intelectuais reclamarem do seu caráter não originário, o que é verdade, porque nós tivemos um Congresso Constituinte, mas eu creio, na minha avaliação, o Congresso se ouve muito bem. Fez uma Constituição moderna, uma Constituição participativa, ou seja, onde todos nós depositamos as nossas melhores esperanças. Um rol de direitos e garantias individuais que nós nunca tivemos e, mais ainda, inovando na modernidade do constitucionalismo. Esse rol diz que os direitos e garantias individuais, além de se constituírem em cláusulas imutáveis da nossa Constituição, eles não se esgotam naqueles que estão lá. São cláusulas pétreas. O que vier para mais e não para menos, isso é muito importante, se incorporam, claro, àquele rol do artigo 5º que nós temos. Doutor Martônio, na realidade o Brasil, desde a independência, teve quantas constituições? Bom, eu costumo dizer que nós tivemos 7 constituições, porque a Constituição de 67, na verdade, ela sofreu em 1969 uma emenda à Constituição. A emenda número 1. Emenda número 1, que foi o aprofundamento da linha dura da ditadura militar, certo. Mas essa emenda ela teve mais de 200 dispositivos. Então, na verdade, ela é uma nova Constituição. Então, a gente sempre diz, Constituição de 67/69, porque a emenda constitucional número 1 de 1º de outubro de 69 é apenas um apelido daquilo que o regime militar impôs na época. E isso sem falar que a Constituição de 67, também sob o regime militar, foi produto de uma Constituinte, que os militares deram um mês para que a Assembleia Constituinte se reunisse e em janeiro de 67 promulgasse uma Constituição. É claro que aí nós não podemos falar numa Constituição produto de uma Constituinte. Doutor Martônio, há quem critica a nossa Carta Magna, dizendo que ela é muito prolixa, né? Que ela é muito detalhista, muito minudente. Qual a sua análise sobre esse fato da Constituição Federal ser tão minudente, ser tão detalhista? Eu acho esse argumento, antes de mais nada, uma bobagem muito grande. Primeiro, todo mundo costuma citar como exemplo os americanos, que têm uma Constituição pequena, etc. O que não é verdade. A Constituição americana talvez seja a mais longa do mundo, porque toda vez que a Suprema Corte decide, vira Constituição. E num processo mais conservador do que o daqui, porque é um poder judiciário que não foi eleito e que decide. Claro, a Suprema Corte tem decidido, a americana, né, tem enfrentado algumas questões positivas, como, na minha avaliação, a questão da igualdade entre brancos e negros, a questão da segregação racial, a questão do aborto, etc, etc. Mas isso são talvez momentos muito mais excepcionais. Eu diria, como um determinado autor americano que fala, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela mais afligiu os aflitos e confortou os confortáveis do que, claro, fez outra coisa. Então, é a maior Constituição, a Constituição mais longa. Por quê? Porque toda vez que a Suprema Corte decide, como aquela decisão tem efeito vinculante desde a origem de 1803, aquilo se incorpora ao texto constitucional. Doutor Martônio, o direito... Só para completar,
A Constituição francesa tem várias emendas, a alemã tem várias emendas, e isso não guarda nenhuma relação com a qualidade da democracia. É muito mais, até onde eu posso ver, um discurso um tanto quanto pueril, creio que uma bobagem apenas derivada de um certo eurocentrismo ou americanocentrismo que nós aqui temos mania de recepcionar como se fosse a melhor coisa do mundo para a nossa realidade, e não é. Doutor Martoni, há temas que são discutidos na realidade, normalmente, né, na categoria política, que nós sabemos que tem só retórica, né? Porque realmente não pode ser modificado. A exemplo da redução da maioridade penal ou penas mais severas, né? Um ou outro fala em pena de morte, né? A gente sabe que isso é uma bobagem, né? Até porque, como o senhor bem falou, isso é uma cláusula pétrea, né? Não pode ser aplicada esse tipo de pena, né, no Brasil. Mas há quem defenda, inclusive, de que está na hora de se começar a pensar em discutir uma nova ordem constitucional. O senhor acredita que isso seria necessário? Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o doutor em Direito Constitucional e procurador do município de Fortaleza, Martoni Montalverne. Doutor Martoni, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi temas que corriqueiramente são debatidos, são levantados, principalmente pela classe política, e que nós sabemos que eles são levantados e são discutidos com falácia, né? Ou seja, só com retórica, porque eles não podem ser enfrentados. A exemplo de pena de morte, redução da maioridade penal. Mas, por outro lado, há quem defenda de que está na hora de se instaurar uma nova ordem constitucional no Brasil. O senhor concorda com isso? Não, eu creio que não. No que pese, eu digo com muita tristeza, né? Nós temos, principalmente depois da decorrente da emenda constitucional número 95, uma suspensão da Constituição. Ou seja, a nossa Constituição ela é fortemente intervencionista, dirigente, e o artigo 95, quando ele congela os gastos dos chamados primários, né, principalmente com saúde e educação, claro, isso atinge a espinha dorsal da nossa Constituição. Mas a respeito disso, eu acho também um pensamento sem muita consistência. Eu creio, todos nós sabemos, né? Nós não precisamos mais ter o realismo cínico de dizermos que nós vamos enfrentar a criminalidade, que nós vamos enfrentar a marginalidade, o problema da fome, a desigualdade. Nós enfrentamos isso com política econômica e social. Nós não enfrentamos isso simplesmente alterando uma ordem constitucional. Alterar uma ordem constitucional é importante, evidentemente, mas nós enfrentamos isso com disposição política. É um erro, eu sempre tenho dito isso, acharmos que a interpretação constitucional, que a solução dos problemas do Brasil está na normatividade constitucional. Não está. Aquilo ali, por que é que nós não temos por isso? Por que é que nós continuamos com o problema da moradia? Isso não é um problema porque é uma norma, como dizem alguns neoconstitucionalistas, isso é uma norma programática, é uma norma assim. Não é por conta disso. Isso é um problema de política econômica. A criminalidade que nós temos, o problema da desigualdade, tudo isso, todos esses problemas são problemas que decorrem da nossa política econômica, da política social. Como é que qualquer país do mundo diminuiu a sua criminalidade? Todos nós sabemos. Nós sabemos que foi com intervenção social, foi com política social. Você diminuir a criminalidade a um nível mínimo, porque é impossível acabar com ela. Mas isso decorre de uma disposição política, isso decorre de política econômica, de política social, que não passa nem de longe, no meu entendimento, por endurecimento da lei, necessariamente da lei penal, como pena de morte, como encarceramento antes do trânsito em julgado de sentenças, etc, etc. Ainda mais num estado como o Brasil. Doutor Martoni, as diversas constituições ficaram marcadas por características, cada uma teve um aspecto característico que a marcou. O senhor falou que nós já tivemos 7 constituições, não é isso? O senhor poderia destacar aqui, ressaltar a principal característica que o senhor considera de cada uma delas? Bom, até para a gente ver a evolução, né? De algumas, eu acho. A Constituição de 1824 ela foi caracterizada pela centralização do poder moderador e pela desigualdade na escravidão. Ou seja, foi uma Constituição que permitiu a escravidão. A de 1891 ela foi caracterizada pela permissão
das chamadas políticas oligárquicas, né? Ou seja, as políticas de governadores, que ficou famosa. A de 1934, de curta duração, ela se caracterizou rapidamente pela primeira vez a introdução tentativa de introdução de um Estado social no Brasil. A de 37 é a Constituição do autoritarismo, porém, é a primeira Constituição do planejamento econômico nacional de um Estado. É a primeira vez que nós temos, por exemplo, no país, um Conselho Nacional de Economia, nós tivemos o Conselho Nacional de Petróleo, é a Constituição do Desenvolvimento Industrial do país. A de 46 é caracterizada por ser uma ordem liberal, na verdade o retorno de um liberalismo econômico. A de 67 e 69 é caracterizada por ser as constituições da ditadura militar, né, que são constituições autoritárias, centralizadoras, praticamente liquidaram o federalismo brasileiro, apesar de muita coisa estar no papel, como, por exemplo, o artigo 153 da antiga Constituição dizia os direitos e garantias individuais. Agora, aquilo tinha pouco ou nenhuma importância diante de um regime que matava, que torturava, que não permitia a liberdade de manifestação, de expressão, etc., etc., né? E a de 88 me parece a mais moderna. Ela corresponde àquilo que a maioria dos estados, após 1945, resolveu adotar para si, principalmente os estados egressos dos regimes totalitários, como a Alemanha e a Itália, e dos regimes autoritários, como foi o caso nos anos 70, do que a gente chama da Europa Ibérica, Portugal e Espanha. Então, na minha opinião, ela é a mais moderna que nós tivemos. Chamada Carta da Constituição Cidadã, né? Essa aí mas é porque ela tem um forte protagonismo social, ela garante um planejamento econômico muito positivo, uma defesa das riquezas naturais, muita coisa que foi revista. Claro. Não poderia ter sido revista, ter sido alterada, mas foram alterados. Doutor Martônio, para onde caminha o constitucionalismo na modernidade? Eu creio que cada vez mais, hoje, nós temos duas correntes distintas, eu diria. A corrente política, claro, infelizmente, parece que tanto na América Latina, no Brasil especialmente, como na Europa, nós temos uma tentativa de caminhar para aquilo que eu chamo do regresso, né? Xenofobia, intolerância, na verdade, rupturas institucionais. Isso nós presenciamos aqui no Brasil de hoje, nós presenciamos também na Europa, principalmente, com os resultados de algumas eleições em países que têm uma centralidade política e econômica da Europa mais destacada. Também isso. Agora, contrariamente a isso, há um discurso constitucional da tolerância, da recuperação universal desses valores. Então, a minha esperança é essa. Da cooperação entre os da cooperação, ou seja, da participação, ou seja, no constitucionalismo nós temos esse discurso, embora no próprio constitucionalismo também nós não podemos ser ingênuos, nós encontramos aqueles que defendem os regimes autoritários, mas nós encontramos no âmbito do constitucionalismo também, majoritariamente, pessoas que defendem esse constitucionalismo dirigente e social. Do ponto de vista político, infelizmente nós constatamos, foi o caso do Brasil com o golpe de 2016, nós constatamos um desejo político de ruptura. Eu espero, de ruptura por uma via, como eu disse, golpista. Eu espero que isso não se concretize. Eu espero que, por exemplo, as eleições de 2018 agora revertam um pouco esse quadro na garantia institucional, na preservação daquilo que nós temos que é mais importante no nosso constitucionalismo. Doutor Martônio, cabe ao Supremo Tribunal Federal o papel de resguardar, de proteger a nossa Carta Magna. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da Carta Cidadã. Mas há críticas, né, no que diz respeito a determinadas interpretações e que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, acaba agindo como legislador. Como é que o senhor analisa esse fato? Bom, esse é um problema. Nós temos que dizer com toda crítica que o Supremo Tribunal Federal mereça, e eu faço essas críticas também, eu endossaria essas críticas. Esse é um problema não só do Brasil. Esse é um problema também de todos os países que têm a chamada jurisdição constitucional, ou seja, o controle da constitucionalidade. Nós temos aqui um desafio de um problema da democracia. Por exemplo, os tribunais constitucionais não são eleitos. Quando eles interpretam a Constituição, eles arriscam a ir além ou aquém daquilo que o poder constituinte diz. Por quê? Toda questão, absolutamente, toda questão de controle da constitucionalidade é uma questão de poder constituinte. É uma questão de um poder constituído, no caso do Supremo Tribunal Federal, saber se ele pode ir aquém ou além daquilo
que é o poder constituinte, como nós dissemos aqui no começo, o povo que fez a Constituição. Então é muito complicado, na verdade, se entregar esta atividade a um órgão não eleito. Por exemplo, França e Inglaterra não possuem tribunal que controle a constitucionalidade. Na Alemanha? Na Alemanha tem. Na Alemanha tem. Não passa pela cabeça de um cidadão francês ou de um cidadão inglês que um juiz possa invalidar uma lei dos seus parlamentos. Tem uma tradição parlamentar muito forte, já consolidada há bastante tempo. Então, esse é um problema que existe. No caso brasileiro, as críticas ao Supremo Tribunal Federal, eu entendo que grande parte delas, a maior parte delas, é inteiramente procedente. Acho que o Supremo Tribunal Federal tem ido além do poder constituinte e, o que é mais grave, não tem mantido uma estabilidade. Ora entende uma coisa, daqui a 5, 6 anos muda novamente, depois retrocede. Isso é péssimo para a estabilidade, isso é péssimo para o próprio sistema constitucional. Então, nesse sentido, também eu endossaria as críticas. Você tem em outros tribunais uma variação nesse sentido, mas não uma variação tão casuística como o Supremo Tribunal Federal tem feito aqui no Brasil, principalmente nos últimos 3 anos. O melhor exemplo disso é, por exemplo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em impeachment. Nós tivemos a mesma Constituição, né, os mesmos dispositivos, os artigos 85 e 86, tanto no impeachment de 92 quanto da presidente Dilma Rousseff. Por que o Supremo mudou sua orientação jurisprudencial de um caso para o outro? Isso aí é algo que o Supremo será cobrado na história. Com certeza. Ou seja, será cobrado pelo seu casuísmo, por não ter feito a intervenção que sempre fez e defendeu na jurisprudência de 1992. Eu creio que os ministros e ministras que estão no Supremo Tribunal Federal terão, num breve futuro, que se explicar muito diante da história. Doutor Martônio, o tempo realmente voou e, infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas. Foi realmente uma verdadeira aula e abre agora espaço para as suas considerações finais. Tá, eu só queria agradecer, Hervélte, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu creio que este problema, a discussão sobre a Constituição, seus 30 anos, é algo muito importante, principalmente nesse ano, em 2018, onde nós teremos uma eleição, e uma eleição bastante complexa, dadas as circunstâncias que nós temos. Então, discutir a Constituição e seus problemas, na minha opinião, você não poderia ter tido uma escolha mais feliz. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Ivelise Maia. Um encontro da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania das Pessoas em Situação de Rua, com a presença da vereadora Larissa Gaspar e representantes do Ministério Público. Acompanhe. O encontro aconteceu no auditório das Promotorias de Justiça Cíveis. A Frente Parlamentar debateu com representantes do Ministério Público sobre o apoio a pessoas em situação de rua. A remoção das famílias foi um dos temas discutidos. No primeiro momento, se pensou em criar uma rede para evitar essas remoções. Mas essas remoções devem sim ocorrer, mas só que destinando essas pessoas para unidades habitacionais. Não adianta a gente tão somente alterar o local público que está sendo ocupado. Ou seja, transferir da Praça do Ferreiro para outra praça que não tenha tanta visibilidade, né, e que não soe tão questionador para as pessoas. O debate é resultado do trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania das Pessoas em Situação de Rua, presidida pela vereadora Larissa Gaspar. Segundo o último censo realizado em 2014, são aproximadamente 1.718 moradores de rua na capital. A gente tem também apresentado algumas iniciativas na casa para promover os direitos das pessoas em situação de rua, como, por exemplo, a alteração da lei de locação social, né, prevendo maior quantitativo de aluguéis sociais, inserindo a Secretaria de Direitos Humanos como ordenadora de despesa. Destinamos emendas para que seja construída a modalidade do programa Minha Casa Minha Vida voltado para as pessoas em situação de rua também. Apresentamos vários requerimentos à Prefeitura no sentido de implantar banheiros químicos nos principais pontos, Praça do Ferreira, Praça José de Alencar, entre outras, né? E temos monitorado constantemente também o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos, que é a secretaria responsável por implementar políticas públicas para as pessoas em situação de rua. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através dos extratos a rentabilidade de seus investimentos.
Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios do advogado OAB-Prev Ceará. A Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará, a ESA, está investindo cada vez mais na formação prática do advogado, sem deixar de lado a teoria. E para falar sobre os principais projetos da escola nessa área, nós conversamos agora com o professor universitário, advogado, criminalista e diretor acadêmico da ESA, Dr. Nestor Santiago. Dr. Nestor, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio novamente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e é um prazer sempre colaborar com o programa. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de se aliar a prática à teoria. Nos projetos que nós estamos desenvolvendo na ESA, nós procuramos sempre trazer um cunho muito prático para o advogado, porque normalmente o advogado que está em início de carreira, ou então o advogado que quer se reciclar e até mesmo ir para uma outra área do direito. Então, nós sempre pedimos aos colegas professores que vão ministrar os cursos que deem bastante ênfase na parte prática, mas sempre lembrando de associar prática e teoria, porque o que nós temos visto também muito na prática dos tribunais, dos juízes de uma forma geral, é justamente uma dissociação muito grande entre o que nós aprendemos na faculdade e o que se aplica na vida prática, né? Então, é justamente a gente tentar trazer mais para perto a prática da teoria para que, obviamente, não haja essa dissonância, essa diferenciação tão grande entre o que se aprende e o que se pratica. Com certeza. Então, Nestor, uma das grandes preocupações da instituição, da ESA, não só da ESA, mas de toda a OAB, é levar todas as ações da entidade para o interior do Estado. Sim. A chamada interiorização das ações. Como é que está sendo feito esse trabalho? Nós estamos trabalhando juntamente com as subseções de Crato, Juazeiro, Sobral, Limoeiro, das que eu me lembro aqui agora, né? Crateús também nós já levamos cursos. É mais complicado justamente porque a gente precisa deslocar professores para poder ir até lá, o que não é problema, mas é mais difícil, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem tentado fazer nesses últimos 2 anos, né, que nós estamos à frente da diretoria acadêmica, juntamente com os demais diretores, levar o máximo possível de informação também para o pessoal do interior, a fim de que os cursos não se concentrem tão somente na capital. Acabam se concentrando por uma questão logística, mas nós temos também tentado levar esses cursos mais adiante, principalmente a de previdenciário e de processo civil. Mas a escola tem investido também no ensino à distância, não é verdade? Sim, nós estamos com um portal, né, de ensino sem distância, né, que hoje tem um programa sobre reforma trabalhista, outro programa sobre direito previdenciário, né, e outro sobre PJE. Então, nós estamos gravando outros também, com a intenção justamente de fazer uma disseminação desse material para todos os advogados e advogadas do Estado do Ceará. Os principais cursos hoje oferecidos pela escola, que aliam a teoria à prática, são aqueles ministrados na área trabalhista e previdenciária ou existem outros cursos? Nós tivemos um enfoque muito grande este ano por conta da reforma trabalhista. Tivemos também vários cursos sobre direito previdenciário, né, e as possíveis modificações também no campo previdenciário, mas cada dia está diferente, então a gente deu uma parada agora para ver como é que vai ficar para o ano que vem. Processo civil, que é uma demanda que já vem reprimida desde 2015, 2016, por conta da modificação do Código de Processo Civil. O novo CPC. Mas o nosso cardápio, vamos dizer assim, é bastante amplo, né? Vai desde processo civil, passa para processo penal. Temos também os cursos de formação de novos advogados, que já foram oferecidos 3 vezes esse ano. Já tivemos curso de marcas e patentes, já tivemos cursos de direito marítimo, já tivemos cursos de inventário e sucessões, de direito de família, ou seja, realmente há uma grande variedade de cursos que são oferecidos para os colegas advogados e também para os estudantes. Então, Nestor, uma das grandes dificuldades dos egressos das faculdades de Direito é justamente a questão prática. Muita teoria e pouca prática. Como é que o senhor avalia a prática dentro dos bancos da faculdade? Existem os núcleos de prática jurídica, o senhor acha que isso é insuficiente? Quando eu iniciei minhas atividades aqui em Fortaleza, eu trabalhei juntamente nos cursos de prática jurídica, né, em algumas universidades. E o que eu, pelo menos, também vivenciei, foi um investimento muito grande na parte de soluções extrajudiciais de conflitos, né, como é o caso da mediação, por exemplo. Porque hoje, né, é o que é como caminho, como solução para um judiciário cada vez mais sobrecarregado.
Mas o que a gente vê muitas vezes, até mesmo dentro de sala de aula, né, que é a minha experiência maior dentro de sala de aula para alunos de 4º, 5º, 6º semestre, é justamente haver uma carência deles, principalmente que já estão vendo já a parte de processo civil, processo penal, processo do trabalho, de não saber como são os mecanismos e às vezes tem uma dificuldade de aprendizado por conta da falta de prática, né? Então o que a gente sempre procura fazer é mandar esses alunos também para os tribunais, para o fórum, para que eles possam, e muitas vezes fazendo trabalhos, não necessariamente valendo nota, mas enfim, fazendo trabalhos de verificação numa situação prática do que eles aprendem na teoria dentro de sala de aula, a fim de fazer justamente essa conciliação e verificar exatamente onde estão os pontos fracos e os pontos fortes para que tudo possa avançar. O senhor falou num ponto importante que diz respeito à mediação. O senhor acredita que, dentro desse contexto atual, haverá uma maior valorização da utilização dos meios alternativos de solução de conflitos? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Tá certo. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista, professor universitário e diretor acadêmico da ESA, Dr. Nestor Santiago. Dr. Nestor, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre uma maior valorização dos meios alternativos de solução de conflitos. Sim. O senhor acredita nessa valorização? Eu acredito, inclusive, que esses meios deixem de ser alternativos e passem a ser meios principais, né? Hoje, principalmente com a reforma trabalhista, eu acredito que venham outros colegas falar sobre isso, né? E alguns já devem ter vindo aqui também falar sobre isso também, né? Nessa discussão que há sobre o negociado em razão do legislado, por exemplo, né? No processo civil, em que há a possibilidade de negócios jurídicos processuais, né? Mas antes de haver processo propriamente dito, é necessário que haja tentativa de conciliação, né? No processo penal também nós temos hoje, isso já é uma realidade a respeito da delação, da colaboração premiadas, né? Que também já fazem parte do nosso meio legislativo. Mas a ideia, principalmente na área não penal, né? É justamente tentar desafogar também um pouco o judiciário, porque o judiciário se depara com cada vez mais demanda reprimida, né, com cada vez mais congestionamento. Essas taxas de congestionamento elas não diminuem, né, significando que o Poder Judiciário hoje está completamente inviável, né. Há casos, né, relatados inclusive de jurisdicionados que esperam às vezes 4 ou 5 anos por uma sentença. Então isso se torna algo completamente impensável em termos de solução de justiça, né? Ou se concede algo por meio de medida cautelar, ou por meio de, desculpa, cautelar não existe mais, por meio de tutela de urgência ou de evidência, ou então por meio de liminar, para poder satisfazer o direito, ou então isso vai ficar para algum tempo. É claro que há juízes, também juízes, né? Tem há que se falar isso também, que a Justiça Federal dá respostas mais rápidas, né, do que a Justiça Estadual. Mas, no geral, né, para o judicionado é algo muito ruim. Você esperar, por exemplo, uma causa contra a União, por exemplo, você vai esperar no mínimo uns 10 anos para ter um julgamento definitivo. Isso, obviamente, não é bom. O novo CPC, ele estimula a conciliação, né? Inclusive, parece que traz como uma das condições da ação a opção pela conciliação. Exatamente. E até uma notícia recente, né, que saiu por esses dias, né, que foi o fato de, com relação aos planos econômicos, plano Bresser, plano Collor, ou seja, depois de quase 30 anos de briga, né, se resolveu, pelo menos se entabulando, fazer um acordo, ou seja, justamente para poder verificar que é muito melhor um mau acordo do que uma excelente ação, né? É claro que há situações e situações, mas, no geral, a conciliação acaba sendo algo bastante razoável para poder escapar da morosidade do judiciário. E também os tribunais arbitrais, né? Que isso, enfim, não vingou ainda 100%, mas a tendência, pelo menos nos grandes contratos, né, também nos grandes escritórios... A utilização da arbitragem. É a utilização da arbitragem, né, que é mais barata do que se demorar 5, 6, 10 anos de judiciário para poder se resolver a questão.
O senhor falou numa questão interessante, que hoje está tendo uma maior utilização desses meios alternativos na seara do direito penal e processo penal. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu fiz essa relação, né, porque no processo penal se utiliza também a conciliação, e no processo civil, se utiliza a conciliação. No processo penal, né, o instrumento da delação premiada, que já vem desde a década de 90, mas agora com a regulamentação mais minudente a partir de 2013, se coloca como um instrumento bastante presente, principalmente no caso de organizações criminosas, para tentar, obviamente, obter elementos de informação para que haja processos penais mais céleres. Inclusive, até mesmo em determinados casos, nem mesmo haver processo penal. Ou seja, um acordo feito entre o Ministério Público e o colaborador, né, dependendo também se essas provas são eficientes para a colaboração, para que essa pessoa possa obter, então, um benefício, até mesmo não haver propositura de ação penal. Com certeza. Eu gostaria que o senhor destacasse aqui os futuros projetos da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará. Pronto, nós estamos entrando agora já no terceiro ano já de exercício na ESA, né, juntamente com os demais diretores, e nós estamos cada vez mais aprimorando os cursos de extensão, né? Nós tivemos um acréscimo, mesmo sendo 2017 um ano muito difícil de crise, né, nós tivemos um acréscimo de cursos oferecidos na ESA, né, e pretendemos aumentar esse número para 2018. E também reforçar mais ainda também o projeto de ensino sem distância, foi o projeto recém-criado agora no segundo semestre de 2017, para que ele seja efetivamente implementado e adotado em todo o estado do Ceará pelos advogados e advogadas. Doutor Nestor, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, né, eu sempre estou à disposição para poder vir, mas o que me chama mais atenção é justamente e esse foi o mote da nossa conversa, né, justamente essa dissociação, essa distância muito grande de teoria e prática, e isso acaba gerando mais do que nunca insegurança jurídica e impossibilidade adequada de aplicação do direito. Obrigado. Nada. Ivelise Maia. Começou no dia 4 de junho o Defensoria Sem Fronteiras, o programa que tem o objetivo de realizar análise processual de cerca de 11 mil pessoas encarceradas na região metropolitana de Fortaleza, promovendo um recorte da situação dos presos. 90 defensores públicos, representando 24 estados do país, estão atuando em força-tarefa com o intuito de analisar todos os processos. Serão 2 semanas de trabalho intenso, com um término previsto para o próximo dia 15 de junho. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições até 26 de junho. Ministério Público do Rio de Janeiro, inscrições até 13 de junho. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista a todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.